Dia 17 de Abril, sexta-feira, é a altura de mais um tema de dia aqui no 00, desta vez relacionada com a noite europeia de Sporting Clube Braga e Futebol Clube Porto, tiveram sortes distintas nos quartos de final da Liga Europa. O meu nome é Miguel Freitas, estou acompanhado por Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00. Luís, bom dia. Comecemos este tema de dia pelo Futebol Clube Porto. Olhando para esta eliminatória contra o Nottingham Forest do ponto de vista global, é uma eliminatória mal perdida por parte do Futebol Clube Porto? Sim, a toda a linha. Fica garantidamente um amargo de boca para os adeptos do Porto. A forma como a eliminatória toda aconteceu transparece que o Nottingham não é de todo superior ao Porto e faz um bocadinho lembrar aqui o basquetebol e os turnovers, a quantidade de erros não forçados que o Porto tem nesta eliminatória. Neste caso, podemos nos cingir a 2, recuperamos o autogolo anedótico, que acontece, normal, mas não deixa de ser um bocadinho para os apanhados do Martim Fernandes. E agora, esta expulsão de Bednarek, que deitou tudo a perder desde o início. Admito que, vendo aquele início, sabendo, obviamente, que a prioridade do Porto é o campeonato, diria que, e logo a seguir o golo, em mais um ressalto, portanto é muito curioso, a quantidade de golos que o Porto sofre este ano, que não são muitos, são poucos, excetuando os penaltis, o Porto sofre muitos golos, ou grande percentagem dos golos que sofreu foram nestes momentos, um desvio, algo fortuito, portanto também aqui a adensar a qualidade defensiva do Porto, mas a expulsão e logo o golo sofrido, admito que me fizeram antever que o Porto iria atirar a toalha ao chão. Portanto, acho que foi um ótimo comportamento da equipa de Farioli a jogar praticamente 90 minutos com 10 elementos. É verdade que o Nottingham teve algumas situações em que podia ter matado a eliminatória ainda na primeira parte, não o fez, mas muito mérito para o Porto para estar vivo, para continuar, para ser competitivo, e depois acabamos a eliminatória e olhamos e vemos aquelas duas bolas à trave, já nem vou à primeira mão, mas aquelas duas bolas à trave sintetizam o azar que o Porto tem perante um adversário que não foi de todo superior aos Dragões, mas é um jogo que começa logo a fazer lembrar o jogo no Dragão, com o Mofi logo no primeiro minuto a ter aquele lance, a tentar finalizar com classe e a não conseguir. Portanto, de facto, é um Porto que cai de pé, mas fica efetivamente uma amargura, porque era um adversário ao seu alcance. Este resultado negativo belisca de alguma forma a época que o Futebol Clube Porto está a fazer até o momento? Não creio. Eu já tinha dito no rescaldo da eliminação do Porto frente ao Vitória na Taça da Liga que o tempo iria definir se aquilo foi um fracasso ou não. Chegamos a esta altura e eu diria que isso não está na cabeça de praticamente ninguém, o Porto ter sido eliminado pelo Vitória. Portanto, não é uma mancha que fica na época, acho eu. E neste caso também diria que não, se o Porto atingir os outros dois objetivos. Ou seja, uma temporada com dobradinha, ou mesmo com um campeonato, mas com a dobradinha, é uma ótima temporada, uma excelente temporada por parte dos Dragões. Ainda assim, olhando para esta Liga Europa, é um ano em que não há aqui um grande dinossauro europeu, um grande bicho-papão, como por exemplo aconteceu ano passado na Conference League, em que havia um Chelsea, e aí era quase o Chelsea contra os outros, mas o ano passado a final é Manchester United-Tottenham, o Tottenham acaba por ganhar. Eu diria que o Aston Villa tem um nível dessas duas equipas do ano passado, é uma excelente equipa, mas mesmo assim não se pode dizer, não é um Bayern, não é um Barcelona, não é um Real Madrid, portanto o Porto tinha aqui uma ótima oportunidade para poder fazer outra vez história nas competições europeias. Esse amargo de boca vai existir. Vamos olhar, o Porto já há muito tempo que, portanto, desde José Mourinho, em 2003, 2004, que o Porto não passa uns quartos de final, portanto já é muito tempo dos Dragões, com exceção de 2010, 2011, obviamente. Ou seja, desde 2010, 2011, que com André Vilas-Boas, que o Porto não passa os quartos de final, assim é que está correto, e para um clube da dimensão do Porto e que tem habituado a regularmente estar perto das decisões europeias, já são 15 anos, portanto já é alguma coisa. Mesmo assim, a prioridade desta temporada é, obviamente, ser campeão, já não é desde 2022 e está em boa condição para conseguir somar-lhe também a Taça de Portugal.
Se alguma dessas não acontecer, diria que é uma temporada que soaria a que podia haver um bocadinho mais do que o Porto consegue, e eu acho que esta Liga Europa, acho que Farioli faz a gestão que tem que fazer. É bom não esquecer o plantel que tem, é bom não esquecer os avançados que tem, com todo o respeito, mas de facto também não era assim tão fácil poder priorizar mais a Liga Europa do que priorizou. Deixando de lado aqui o Futebol Clube Porto, passando para o Braga, que teve uma noite absolutamente épica, que fatores é que encontras para esta noite épica do Braga em Sevilha? Bem, desde logo, eu diria que a sensação da primeira meia hora é tal que acaba por explicar um bocadinho como é que o Braga consegue virar isto. Porque olhavas para os jogadores do Braga ali à meia hora e pensavas, estes rapazes não acreditam, já não acreditam. Olhavas para os jogadores do Betis e achavas, eles já estão tão confortáveis que já nem estão a dar o 100%. Portanto, chegou uma altura da eliminatória em que ficou a sensação, ok, o Betis tem isto totalmente na mão. Não é só pelo que o Braga não estava a conseguir produzir ofensivamente, pela questão defensiva, porque logo depois de sofrer 1-0, o Arrembil lesiona-se. Não esquecer que há uma semana o Niakate também se lesionou, a defesa do Braga já não é propriamente um primor e, portanto, todos estes problemas, somando-lhe ainda Barisic, o Braga estava praticamente com as segundas linhas a jogar defensivamente, logo assim sofre 2-0. Tudo isto contribui para uma equipa que tinha tudo para desacreditar. Aquele 2-1 que surge no momento mais sossegado do jogo, em que o Braga é o primeiro remate do Braga, se não estou em erro, muda totalmente as coisas. A nossa equipa de reportagem que lá esteve e que fez um ótimo trabalho, o Diogo e o Francisco, tal como o Diogo Matos também em Inglaterra, a nossa equipa de Sevilha falou na crónica sobre que palestra deve ter sido a de Carlos Vicens ao intervalo, porque mesmo ao intervalo eu acredito que no Betis houve essa sensação, havia essa sensação provavelmente no estádio de isto está mais ou menos controlado, isto está mais ou menos na mão. E a forma como o Braga vem para a segunda parte e ao fim de 7, 8 minutos vira a eliminatória, tem a eliminatória na mão, é de equipa grande, é estrondoso e explica em poucos minutos o sucesso do Braga nesta eliminatória. Quase que apetece dizer, nem foi preciso ir a Zalazar para o Braga bater este Betis. É um feito notável, outra vez em Sevilha, não deixa de ser curioso. Segundas meias finais do Braga nas provas europeias e é uma página notável. Eu não me esqueço de recuar a, salvo erro, outubro, altura em que Carlos Vicens estava a ser criticado, lembro-me perfeitamente, Braga Nacional, o Braga perde em casa com o Nacional e há lenços brancos, e de nós falarmos de... É importante os adeptos perceberem que é preciso solidificar projetos. E um caso como o Carlos Vicens está pela primeira vez a ser treinador principal. Está a aprender também. E os resultados estão aí. E é uma época que tem a eliminação que tem na Taça de Portugal. Portanto, é uma época longe de ser perfeita. Mas os frutos vão sendo colhidos. E o Braga consegue uma das suas páginas mais bonitas novamente, a nível europeu seguramente, mas que o Braga nos tem habituado a não ficarmos surpreendidos ou boquiabertos com isto. É a segunda reviravolta do Braga europeia. A outra foi há 2 anos, contra o Union Berlin, também está a perder 2-0 e vira para 3-2. E acho que é um jogo absolutamente memorável para os jogadores, para os adeptos. Foi tudo épico. O Braga está de volta a uma meia-final, o que significa que as equipas portuguesas estão de volta a uma meia-final de uma competição europeia. O que é que dizem os números nesse sentido? Bem, foram muitos anos. Ontem estive com a nossa colega, com a Andréa Araújo, a fazer o levantamento das meias finais que Portugal não atinge. Portanto, desde 2013 a 2014, a altura em que o Benfica foi à segunda final seguida da Liga Europa, Portugal teve 15 tentativas com as 3 deste ano, ou seja, chegou 15 vezes aos quartos de final e, falando de Liga Europa e de Liga dos Campeões, na conferência ainda não o conseguiu e nunca tinha passado. Portanto, foi esta a única vez, desde então, em 12 anos, a primeira vez que Portugal supera os quartos de final.
já fazia falta. Portugal quase todos os anos, nestes 12, em 3 não conseguiu, mas a maioria deles chega aos quartos de final, mas cai. E cai porque a sensação que dá é que, sendo uma altura de decisões e sendo normalmente equipas que estão a lutar por alguma coisa a nível interno, há aqui uma dificuldade de gestão para conseguir meter toda a carne no assador europeu. É algo que o Braga, e isto não é por acaso, e basta ver o que fez o Porto, basta ver como é que foi também com o Sporting, o Braga está mais confortável para poder fazer isto. Se calhar não fez tanto, por causa dos tais problemas defensivos, das várias baixas, e também até a do Zalazar, ou seja, chegou a esta altura e não tinha assim tantas opções quanto isso. Mas a verdade é que o Braga conseguiu aplicar outro tipo de carga nesta competição europeia e isso trouxe frutos. São 5 quartos de final por parte do Benfica, 3 deles na Champions, são 4 quartos de final por parte do Futebol Clube do Porto, 3 deles na Champions, e são 3 do Sporting e 3 do Braga, chegadas aos quartos de final neste período desde 2014, e aí está a explicação também, a explicação dos números, que infelizmente demorou muito tempo a que algum desses quartos de final fosse passado, mas felizmente aconteceu esta quinta-feira com o Braga. Olhando para o futuro, olhando para o próximo adversário do Braga nas meias finais da Liga Europa, caso o Braga ultrapasse o Freiburg da Alemanha, chega à final da Liga Europa, que Freiburg é este que o Braga vai ter pela frente? É um adversário acessível ou é um adversário mais complicado comparativamente, por exemplo, ao Betis, que foi o adversário que teve pela frente? A teoria, apetece dizer que é um adversário mais acessível. E na teoria eu aceito isso, até porque o Friburgo está na sua melhor campanha de sempre europeia. O máximo que tinha conseguido foi há 3 e há 4 anos chegar aos oitavos de final da Liga Europa. E não é uma equipa que vai muitas vezes às competições europeias. Tem menos de 10 participações, o que demonstra também que é um clube que não tem essa tarimba. Portanto, se olharmos para as equipas que estão ali disponíveis, provavelmente era a equipa que qualquer bracarense escolheria e com toda a lógica. Mas, atenção a este Friburgo, é um projeto sustentado, um projeto sem pressão, que se vai cimentando no futebol alemão. Teve mais de uma década Christian Streich como treinador, ele que saiu há 2 anos. Teve uma sucessão de Schuster que está a conseguir manter a equipa na bitola que Streich tinha deixado, ou seja, uma bitola de luta pela Europa. É um Friburgo que está em mais frentes até, portanto, está no campeonato, está no 8º lugar do campeonato, portanto, a lutar por uma vaga europeia via campeonato. Está na taça, em que vai jogar para a semana, frente ao Stuttgart, as meias finais da Taça da Alemanha. E está aqui na Liga Europa a fazer história. Não tem grandes individualidades, tem Vincenzo Grifo, que é um capitão e que já tem muitos anos de futebol alemão, já tem muitos anos também de Friburgo. Tem algumas individualidades, tem o velho conhecido do futebol português, o Best, passou pelo Benfica. Precisamente. Sim, e é um jogador que de facto, eu ia aqui abrir a minha cábula, é um jogador que de facto tem outra vez emergido, tal como tinha acontecido antes do Benfica, na altura no Heidenheim, mas é um Friburgo, eu diria que está não consigo dizer que o Friburgo é favorito, apesar de ser da Liga Alemã, mas não é de todo favorito frente ao Braga. Diria que o Braga até tem mais hipóteses, mais chances de bater este adversário do que o Betis, portanto o Braga teve esse ponto a favor. Tem aqui alguns jogadores no setor defensivo, o Matthias Ginter e o Christian Günther são jogadores já muito batidos nesta equipa. À frente tem o Roller, que é um avançado um bocadinho mais combativo, mais duro. Tem o Grifo, como eu já tinha falado, que até está numa fase descendente, mas é um jogador que marca muitos golos. E tem na baliza o Atubolu, que é um jovem alemão que está a emergir. Enfim, são alguns jogadores interessantes, mas é claramente uma equipa com quem o Braga tem que conseguir bater-se. Primeiro jogo em Braga, segundo jogo em Friburgo e vem a Istambul.
E é com este olhar para o futuro que encerramos o tema do dia desta sexta-feira. Luís, muito obrigado. Não se esqueça ainda de ouvir nesta sexta-feira o canto do Futebol Clube Porto, que analisará a eliminação dos Dragões. Obrigado.